Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 145 e hoje o tema é Gentileza Transforma. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio aqui do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e aqui dentro do estúdio da Rádio Café, onde a gente grava sempre os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music. Siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples, lá no Instagram e no TikTok. É o mesmo arroba, tá? @Espiritismo Simples. Se você quiser ver como é que é o podcast, em vídeo, o videocast, a gente está lá no YouTube como Podcast Espiritismo Simples. É só você digitar na busca do YouTube e você encontra a gente facilmente. E aí já aproveita e clica para se inscrever. Vamos aumentar o tamanho da nossa comunidade também lá no YouTube, tá bom? Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, sempre nas plataformas de streaming que você mais gosta, que você mais usa, que você mais acompanha, tá bom? Então, vamos com o tema de hoje. Vamos falar sobre gentileza e que gentileza que transforma, Mais do que só falar da gentileza de uma maneira básica, mas uma gentileza que realmente muda, que faz a gente mudar, que faz mudar as pessoas ao nosso redor e assim de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando o mundo. A gente vai falar sobre o impacto da gentileza para nós e para quem se aproxima. E aí, como você gosta e já acompanha esse podcast, sabe que eu também amo buscar a etimologia de palavra, A origem da palavra, de onde que vem a palavra. E gentileza tem origem no latim, de gentilis ou gentilis, não sei qual que deveria ser a forma correta da acentuação da palavra, mas está aqui, gentilis, e significa da mesma família, do mesmo grupo, do mesmo clã. Ou seja, bem tratar uma pessoa como alguém da família, como alguém do mesmo grupo, como alguém do mesmo clã. Olha que interessante aí a palavra gentileza, Mas mais interessante ainda é o que diz a Madre Teresa de Calcutá. Olha o que ela fala. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que estão próximos, A gente fala de gentileza, sempre dessa, A gente sempre ajuda todo mundo. O espírito, então, é um ser humano incrível, maravilhoso, Todo mundo que vem pedir ajuda, ele tá lá de braços abertos, apoia todas as causas, olha só. Mas aí é esse ponto que Madre Teresa diz aqui, Que é muito fácil a gente amar aqueles que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que estão próximos. Eu já comentei em alguns outros episódios do nosso podcast, Se você quiser mudar o mundo, comece dentro de casa. A gente não muda o mundo de fora para dentro, a gente muda o mundo de dentro para fora. Começa dentro da gente e depois as pessoas próximas de nós. Mas beleza, passamos a etapa de já tratar e cuidar bem de nós mesmos. Agora a gente avança para as pessoas mais próximas. Quem são? Dentro de casa. Para mudar o mundo, a gente primeiro muda dentro de casa. Com essa frase, eu faço um convite para reflexão. Como você trata aqueles que são mais próximos de você? Por que a gente, às vezes, é tão amargo com aqueles que são de casa? Já pensou nisso? Vou soltando essas perguntas para você ir pensando. E a gente vai construindo esse episódio juntos. Por que a gente dá respostas atravessadas com quem anda lado a lado com a gente? Aquela pessoa que dorme com você, acorda com você, vai para o trabalho, volta, chega em casa, está ali junto. Por que a gente dá umas respostas atravessadas para essa pessoa? Não seria importante colocar a mão na consciência e repensar algumas dessas atitudes? O podcast da Monja Coen é parte de boa parte das inspirações do nosso podcast. E hoje não vai ser diferente. Ela conta num dos episódios dela que ela, quando estava no Japão, ela relata que os mosteiros, que ela ficava, nos mosteiros que ela conhecia lá, eram enormes, eram gigantes. Até uma curiosidade,
A Monja Coin, ali o centro, né, o templo, na verdade, onde ela atua, onde ela acaba atuando ali aqui em São Paulo, fica em frente ao Pacaembu, ao estádio municipal ali, né, o estádio do Pacaembu, na rua lateral ali. Para quem não é de São Paulo, depois dá uma pesquisada no Google ali. Dá uma olhada onde é que fica mais ou menos essa região. Ela fica bem próxima ali do estádio. E aí ela conta que os mosteiros lá do Japão eram enormes, maiores até do que o tamanho do estádio. Então, muitas vezes, quando um monge gostaria de falar com o outro, vamos imaginar aqui no estádio, um estaria num lado da arquibancada, o outro estaria do outro lado da arquibancada, do outro lado do campo. Quando um queria falar com o outro, eles não ficavam gritando entre si. Ô fulano, onde é que você tá? Não gritavam. Eles caminhavam um até o outro, chegavam próximos e falavam em tom normal, falavam na mesma altura, como a gente está aqui falando numa conversa. Eu achei isso muito interessante porque, nesse caso, a gente não está falando necessariamente de gentileza, a gente está aqui falando muito mais sobre uma sutileza no trato, mas volto e trago essa questão, esse episódio que ela comenta lá no Japão, do podcast dela, sobre uma reflexão que a gente também pode fazer. Como que a gente fala com o outro, né? Demonstra até uma certa preguiça, você pega e fica gritando, você quer que o outro te escute de qualquer lugar. Mas mais do que isso, mais do que como que a gente fala com o outro, quanto ouvimos o outro. Acho que isso aqui é mais interessante ainda. Você é alguém que mais fala ou você é alguém que mais escuta? Se é a pessoa que mais fala, eu convido então ao exercício de ouvir mais. Que a gente tenha essa possibilidade de prestar mais atenção naquele que fala. Como você dialoga com o seu parceiro, com a sua parceira? Seja com o seu namorado, sua namorada, o seu noivo, noiva, esposo, esposa. Como que vocês enfrentam a fase de vocês? Como vocês estão passando por isso? Eu vi um post também nessa semana para casais ali que estão fazendo obra, que acabaram de ter um filho, que estão se mudando, né? Que é sempre um período estressante, cada uma delas, né? Ter filho, ter obra, né? Estar mudando de casa, essas mudanças que acontecem na vida dos casais, é sempre estressante. Mas ele traz um ponto muito curioso que ele mostra os picos de estresse e ao final ele coloca: isso passa, o relacionamento fica. Lembrou até um pouco o Chico Xavier, né? Tudo passa. Isso também passa. Esses momentos de estresse passam. O relacionamento fica. Eu chego nesse ponto e volto nos anteriores. Como a gente tem tratado o nosso próximo? Como a gente tem tratado com o nosso parceiro? O quanto a gente tem ouvido? Ou a gente tem mais falado? Ou pior ainda, voltando em Monja Coin, a gente tem berrado, gritado para o outro? Pensando em gentileza, sutileza do trato, ou sutileza no trato com o outro, a gente consegue encontrar alguns caminhos que facilitam a nossa comunicação e facilitam a nossa convivência e, mais do que isso, até a nossa própria vida. Ter uma desarmonia dentro de casa afeta tudo em volta, né? E é lógico, a gente pode falar de desarmonia em outros ambientes, no trabalho, em qualquer outra situação. Mas começando do começo, que é dentro de casa, com as pessoas que são mais próximas da gente. O quanto que a gente tem lidado bem ou mal com essas pessoas e o quanto isso nos afeta. O quanto às vezes a gente chega estressado nos lugares e é muitas vezes porque dentro de casa as coisas não estão bem resolvidas. E às vezes é só um diálogo, é só uma sutileza no trato, é só uma gentileza, né? Voltando à questão dos casais, as pessoas que estão, né, que lidam um com o outro, é sempre essa dificuldade. Nós, em geral, aqui somos adultos, né? E o diálogo é sempre esse caminho. Ficar quieto de vez em quando é um caminho também. Já falamos, temos episódios que a gente fala sobre o silêncio, o poder do silêncio. Como que isso é importante, como que isso ajuda.
Quando tiver um problema, reflita o que e como você vai falar para ajudar na resolução do problema. Ou melhor, quando você tem uma situação complicada, aquilo que você tem que passar para outra pessoa, aquilo que você vai falar, vai de fato ajudar na resolução do caso ou vai ser um ataque para outra pessoa, quase que um ataque pessoal para outra pessoa? Será que vale a pena? Será que faz sentido? Ok, Bruno, mas o que isso tudo tem a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver com o espiritismo. Se a gente fala de evolução espiritual, a maneira que a gente lida com o outro tem tudo a ver com isso. Tem muito a ver com isso. A gentileza é essa ação da gente se relacionar. É um pouco daquilo que falamos, mas é muito sobre como falamos. Então é menos o que e muito mais como. Não há como a gente fugir das nossas relações, dos relacionamentos, das pessoas que se aproximam de nós, das pessoas que estão do nosso convívio, das pessoas que pertencem aos nossos grupos, clãs, né? Ou família. Observe que praticamente tudo que envolve evolução espiritual está em como lidamos com o outro. Parte é sim como cuidamos de nós, mas isso é quase como um treino. O jogo de verdade, o jogo jogado, a prática, está em como nos relacionamos com o outro. Partilhar o que sabe é um ato de gentileza. Você vê uma situação onde a pessoa A pede uma informação para a pessoa B. A pessoa B, por sua vez, não sabe ajudar a pessoa A, mas você sabe. Você se cala ou você ajuda? Ajudar quando pode é um ato de gentileza. Você vê uma pessoa com um problema e sabe ajudar. Uma pessoa que o carro morre e precisa alguém empurrar para ele pegar no tranco. Você é capaz de ajudar. Você só observa ou você ajuda? Esses são dois exemplos básicos de situações que acontecem no nosso dia a dia. E quando nós somos uma dessas pessoas que acaba sendo beneficiada, por exemplo, aquela pessoa que pediu a informação e você que estava ali, escutou de canto de ouvido, alguém que pede essa informação e você sabe ajudar e ela é ajudada. Nossa, não é uma sensação tão boa, tão gostosa? Que bom, obrigado, a gente fica grato, a gente fica feliz. Dá vontade da gente sair dali e ajudar uma outra pessoa. Dá vontade de, ver uma situação que alguém precisa de ajuda e a gente doido para poder ajudar. Ou então, nessa situação do carro, né? Pessoa lá, o carro morreu, precisa alguém empurrar, pegar no tranco, você vai lá sem pedido nenhum, você toma a proatividade, sai da sua zona de conforto, sai do seu lugarzinho, ajuda a pessoa. E o carro funciona e a pessoa agradece e vai embora. Não dá vontade de ajudar mais pessoas? Não dá vontade de seguir essa corrente de bem, uma corrente de, de alegria, uma corrente de gentileza? Aqui são dois exemplos, são duas situações de como que essa gentileza, ela gera gentileza, né? Aquela famosa frase, tem camiseta, tem várias imagens desse muro, né? E essa frase, a origem dessa frase é do profeta Gentileza. É uma conhecida figura lá no Rio de Janeiro. Faço convite até para vocês buscarem um pouco mais sobre ele. É um homem, vou falar muito brevemente, um homem que largou tudo aqui em São Paulo e se tornou um andarilho no Rio de Janeiro. Ele pintava e proferia algumas frases de gentileza. Também acabava, a pintura que ele fazia eram em muros, assim, uma sequência de muros em determinada região do Rio. E era uma daquelas pessoas, sabe, esse profeta gentileza, que de tempos em tempos parece que a espiritualidade convoca, escolhe a dedo lá do plano espiritual para trazer para a gente, para nos ajudar a pensar, a refletir, a talvez mudar a nossa própria rota. A gentileza não precisa de religião. Isso não é incrível? Não é magnífico imaginar que não precisa de nada disso?
A gentileza por si só, ela pode existir de maneira natural, porque está dentro da gente. Uma pessoa que está precisando de ajuda, a gente vai ajudar, você não vai perguntar qual a sua religião. Não faz sentido algum. A gentileza não precisa de religião. Está disponível a todos, em todo e qualquer lugar. Mas eu faço aqui uma provocação. Por que que a gente consegue ser as pessoas mais gentis do mundo dentro das igrejas, dos centros espíritas, mas a gente não consegue ser essa mesma pessoa assim que a gente atravessa a porta de saída? Nos centros espíritas, a gente fala baixo, a gente trata o outro com respeito, a gente ajuda prontamente. Precisa pegar cadeira, a gente pega. Precisa servir uma água, a gente serve. Precisa varrer ali, a gente varre. Por que a gente não consegue manter isso? O que nos impede dessa manutenção, desse ser de servir? O Bruno do Centro Espírita, ele não pode ser melhor do que o Bruno do dia a dia. Não pode. A Maria da igreja não pode ser melhor do que a Maria do dia a dia. O Marcelo do terreiro não pode ser melhor do que o Marcelo do dia a dia. No mínimo, essas pessoas tinham que ser as mesmas e ter o mesmo comportamento. O Bruno do Centro Espírita, a Maria da igreja, o Marcelo do terreiro. Toda essa provocação é para mostrar que existe dentro de você a melhor versão. Ela está aí dentro. E ela não precisa da religião. Ela está dentro de você. Só que a gente deixa lá congelada, meio paradona, tanto quanto inativa, e vai morrendo. Quando a gente não se conecta, vai morrendo. Quase como uma lâmpada que vai se apagando. Com o tempo que a gente não usa, é difícil, mais difícil ligar. Quase como um carro antigo que, se parado muito tempo, não liga, não funciona. Mas está dentro da gente. Essa melhor versão está dentro de nós. E eu digo que assim, depois que a gente conseguir aprender a utilizar essa melhor versão que a gente tem dentro de nós, é fundamental que a gente repasse essa mensagem, que a gente leve adiante. E não tem maneira melhor de levar isso adiante do que deixar como um legado, principalmente para quem tem filhos, para quem é pai, para quem é mãe. Repassar essa mensagem da melhor versão que tem dentro de nós para os pequenos. E aí, pegando justamente um pouco sobre isso, eu encontrei um texto que, infelizmente, eu desconheço a autoria, procurei em algumas fontes dele e não tinha de forma precisa quem que era o autor. Mas eu localizei na página Fonte Eterna, no Facebook. E o texto, olha que belo. Não fique preocupado com as habilidades acadêmicas dos seus filhos. Em vez disso, ensine a eles a sentarem ao lado dos que estão sozinhos. Ensine-os a serem bons. Ensine-os a oferecer ajuda. Ensine-os a serem amigos. Ensine-os a encorajar os outros. Ensine-os a se colocar no lugar dos outros. Ensine-os a compartilhar. Ensine-os a procurar fazer sempre o bem. É assim que eles vão mudar o mundo. Um ser humano que tem metade dessas habilidades, ele é alguém já de muita luz. Ele é dotado de uma capacidade praticamente de mudar o mundo. E a gente precisa dessas pessoas. A gente precisa que as crianças reconheçam isso. Que elas saibam partilhar, que elas saibam ouvir. Eu digo que a gentileza
ela é prima da caridade. Primeiro a gente começa gentil, depois a gente se torna caridoso. É um caminho mais fácil. A gentileza é um treino para a caridade. Por fim, que a gente consiga se conectar com Jesus. Esse que foi o cara mais gentil que certamente pisou aqui na Terra. A gente nunca olhou nos olhos físicos de Jesus, mas a gente consegue claramente imaginar esse olhar gentil do Cristo, com uma facilidade. Um pequeno gesto de gentileza muda o dia de uma pessoa. Um grande gesto de gentileza muda a vida de uma pessoa. O ato gentil ele tem um custo zero para quem faz, mas tem um valor imensurável para quem recebe. É como ter uma vela em mãos, acesa, e a gente ser capaz de acender a vela da pessoa ao nosso lado. Só ganhamos mais luz e a gente mesmo que ofereceu não perde nada. Como diz Mário Sérgio Cortella, ajudar o outro, literalmente nesse caso, ilumina. Então, o meu convite final desse podcast é que sejamos luz. Que a gente tenha essa capacidade de ser luz. Como Jesus foi com sua gentileza na vida de tantos, a gente pode começar a ser luz na vida daqueles que inicialmente os mais próximos, aqueles que estão dentro de casa. E depois a gente começa a levar essa luz para todos que se aproximarem de nós, em todos os ambientes. Que sejamos luz. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, de receber essa mensagem, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.